Olá, bem-vindo ao canal Galo de Aço, canal que ajuda você a construir o seu chassi artesanal, o seu chassi tubular. Meu nome é Anderson Cardoso e esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre como construir um chassi tubular. No vídeo de hoje vamos falar sobre resistência de materiais, é uma introdução sobre resistência de materiais, para a gente entender lá na frente tudo que vai ser conversado, ok? Então chega de conversa fiada, solta a vinheta e pau na máquina. Muito bem, a ideia aqui não é fazer uma aula de engenharia, né, até porque eu não sou professor, é só dar uma introdução no conceito de resistência de materiais para que todos possam entender o que vai ser discutido, conversado, quando a gente começar a falar de flexão do chassi, falar de torção torsional do chassi, ok? Existe uma propriedade dos materiais, né, chamada resistência à tração. Isso é bem estudado nos aços, né? A resistência à tração é o quanto o material aguenta ser esticado até se romper. Essa barra aqui de 5/8 ou 16 milímetros de aço, tá? Ela tem uma resistência à tração, ou seja, quanto mais você estica aqui, vai chegar um momento que ela vai afinar aqui no meio e vai se romper, né? Isso é chamado de resistência à tração, tá? E esse valor nos aços é um valor conhecido. E como é que se chega ao valor de resistência à tração dos aços, né? Através de um ensaio mecânico chamado ensaio de tração, né? Seria o contrário de uma prensa, né? Que em vez de comprimir, ela pega o macaco hidráulico de cada ponta e estica o aço até ele se romper. E nesse exato momento em que ela vai esticando, ela vai gerando esse gráfico aqui, que é o gráfico que nós chamamos de gráfico tensão deformação, ok? Eu vou botar um videozinho aí de um ensaio de tração feito aí para vocês acompanharem, tá? Existem alguns pontos interessantes no ensaio de tração e nesse gráfico aqui que é muito importante a gente destacar, tá? Primeiro eu vou apresentar o gráfico, né? Aqui nós temos, nessa coluna aqui nós temos a tensão, está representada pela letra sigma, e do lado, nessa linha aqui, né, o X, nesse eixo aqui, nós temos a deformação representada pela letra epsilon. Vamos para o gráfico, veja a curva do gráfico, né? A gente tem primeiro uma linha reta, tá? O metal vai sendo tracionado, vai se esticando, se alongando, né? Vai se esticando, chega um momento que a linha para de subir, para de ser uma reta, tem um pico, né? Existe uma oscilação aqui, vira uma curva, uma parábola, chega no ponto máximo e se rompe. Esses pontos são os chamados pontos notáveis, são os pontos importantes aí sobre os aços, né? Por exemplo, essa região do gráfico aqui é uma reta, está representada por uma reta. Nós chamamos de região de deformação elástica, ou seja, quando o metal ele não se deformou permanentemente, ele se deformou como um elástico. Você esticou ele, quando você parar de fazer força, ele volta para a posição normal. Você pegou a barrinha lá, você tracionou ela lá na máquina de tração, se você parar, ela volta para o tamanho original dela, né? E interessante essa região aqui do gráfico, desse momento aqui dos metais, é que ela é linear, ou seja, para cada quantidade de força que você bota, ela se deforma igual. Então, por exemplo, se com 10 toneladas eu conseguir 10 milímetros de deformação, né, se eu botar 20 toneladas eu vou conseguir 20 milímetros, né? 30 toneladas, 30 milímetros, e assim vai, porque é uma reta, né? É nessa região aqui que as molas trabalham, né? As molas, elas trabalham aqui dentro, por isso que elas se deformam e sempre voltam para a posição, como um elástico, por isso que chama região elástica. É um período elástico da deformação dos aços, né? Uma deformação não permanente, certo? Ela tem um limite, que a gente chama de limite de escoamento, né? São os valores ali que a gente vai falar daqui a pouco. E passando desse limite aqui, do limite de escoamento, aqui, do limite da região elástica, a gente entra na deformação plástica, ou seja, quando o metal ele começa a perder diâmetro, começa a se afinar, e de tão esticado começa a aparecer estrias, e se você parar de fazer força, ele não volta mais, ele vai ficar estragado, deformado para sempre. É o chamado regime de deformação
permanente, né? Eu vou dar um exemplo aqui ao vivo com esse Eclipse, né? Se eu forçar aqui para abrir e soltar, ele vai voltar. Ó. Vou forçar aqui, ele volta. Por quê? Esse esforço que eu fiz aqui está dentro da região elástica. Como o nome já diz, deformação elástica, ele se comporta como elástico, ou seja, o metal volta, né? Quando a gente passa desse limite aqui para cá, a gente tem o que a gente chama de deformação plástica ou deformação permanente, ou seja, é um esforço tão grande que o metal não volta mais à forma original dele. É a deformação permanente. Então, por exemplo, no caso do Eclipse aqui, se eu continuar forçando, ele já não voltou para o lugar. Então já sofreu uma deformação plástica, ok? Esse limite aqui, nós também conhecemos ele como limite de escoamento, tá? E o limite aqui, que é o limite máximo aqui, esse ponto mais de maior tensão aqui, nós chamamos de resistência à tração, não o valor de resistência à tração, tá? Por que esses dois pontos são importantes? Porque esse limite aqui vai dizer até quando o seu chassi, até quando o seu carro, até quando o metal, o material que você está usando no seu carro vai trabalhar sem apresentar uma deformação permanente, sem deformar, né? Amassar, colapsar, enfim. E daqui para cá, o quanto ele vai aguentar antes dele se romper, né? E apresentar uma catástrofe total. Tá? No caso aqui desse gráfico, por exemplo, se estivéssemos falando do aço 1020, que é o aço mais comum aí que você compra em loja de serralheria, provavelmente o aço que a maioria de vocês vai usar para fazer o chassi de vocês, esses valores são conhecidos, né? Por exemplo, o limite de escoamento, né, é de 300 megapascal, que dá aproximadamente aí 300 kg-força por centímetro quadrado, né? Por que por centímetro quadrado? Porque, obviamente, quanto mais grosso, né, quanto maior o diâmetro, né, quanto maior a área da seção do seu tubo, enfim, do que você está usando lá como material, quanto maior essa seção aqui, essa área aqui, mais resistência ele vai apresentar. Então, resistência por centímetro quadrado, é uma medida por área, né? Então, ele apresenta 300 megapascal de escoamento e resistência à tração, ou seja, quando ele vai se romper, de 410 megapascal. Você vê que é bem mais alto o valor, né, para ele se romper, tá? Mas é só para vocês terem essa informação, porque o que a gente deve construir nossos carros mesmo é para trabalhar nessa região elástica. É aqui que o chassi vai torcer e flambar, né? É dentro dessa região aqui. Aí você fala no exemplo do Eclipse, poxa, Anderson, mas se isso aqui é uma resistência à tração, se é um gráfico de resistência à tração, se esses valores todos são de resistência à tração, né? Por que você usa como exemplo uma dobra? É muito simples. O valor de resistência à tração de um metal, ele está profundamente ligado a outras propriedades mecânicas, né? Um metal com alta resistência à tração, normalmente também é um metal com alta resistência mecânica, ele é mais duro, tá? Não é uma ligação direta, mas tem a ver. E é muito simples de você entender, né? Por exemplo, o metal ele é muito resistente à tração, mas também é resistente à flambagem. Por quê? Eu botei um desenho aqui de uma barra flexionada flambada, né? Você observa que quando você força o material para dobrar, né? A parte aqui tem a linha de centro dele, a parte de cima aqui há uma compressão, né? As fibras do material aqui que se comprimem, mas a parte de baixo ela se estica, né? Quando você dobra, aqui o meu dedo aqui, quando você dobra, né? Essa parte de cima aqui se comprime, mas a parte de baixo, ó, você vê que os dedos não se tocam mais, ó. Eles se afastam do outro. A ponta dos meus dois dedos mindinhos se afastam do outro. Então, isso é uma tração nessa parte de baixo aqui do material, é uma tração, né? Ele se estica. Então, um material com grande resistência à tração também é um material que vai resistir muito à flambagem, vai resistir muito à flexão, né? Ele não é um material que você vai conseguir dobrá-lo facilmente. Então, por isso que é um valor importante, por isso que o exemplo que eu dei aqui do Eclipse é um exemplo muito válido. Existem alguns fatores interessantes, por exemplo, a questão a gente chama de módulo de elasticidade. Existe um valor chamado módulo de elasticidade dos aços, né? Por exemplo, do aço carbono 1020 é 207 gigapascal. Para você ter uma ideia, cada gigapascal é equivalente mais ou menos a 10.000 kg-força
por centímetro quadrado. Ou seja, 10 toneladas por centímetro quadrado. Um centímetrozinho quadrado você bota 10 toneladas. E esse módulo é interessante porque ele diz o quanto você precisa colocar de força no aço para que ele apresente uma deformação, né? Então você tem até essa equaçãozinha aqui, né, que é a tensão sobre a deformação, né, que é igual ao módulo, né, de elasticidade. É um parâmetro que você usa para medir o quão forte é o aço, né? Então, só para a gente comparar aqui, ó, tem alguns valores do aço 1045, tá? É outro aço que você consegue comprar nas lojas aí, serralheria. Porém, o aço 1045 é um aço mais duro, ele tem mais carbono e é um aço geralmente usado para eixo, para construção de equipamentos mecânicos do carro, assim, que exige mais resistência mecânica. É um aço mais duro. Então, só para efeito de comparação, veja só, o limite de escoamento dele, né, que é a zona elástica dele, né, essa região aqui, daqui para cá, que é o que interessa a gente, é 450 megapascal, né, em torno de 4.500 kgf por centímetro quadrado. Comparado com 300 megapascal do aço 1020, né, ele é bem maior, né, bem mais acima o limite de escoamento dele. E, por exemplo, a resistência à tração do aço 1020 é 410 megapascal, enquanto a resistência à tração do aço 1045, escrevi 1044 aqui, gente, vai estar errado, tá? Enquanto a resistência à tração do aço 1045 é 585 megapascal contra 410 megapascal do aço 1020. Então, o aço 1045 é um aço muito mais resistente do que o aço 1020. Então, o objetivo desse vídeo é isso. Quando você vai comprar um aço, você dá uma pesquisada no Google que vai ver ali o módulo de elasticidade ou a resistência à tração, ou o mais importante para a gente, mais interessante, que é o limite de escoamento dele, que é essa região aqui do gráfico aqui, que é o limite dele antes de se deformar. Você agora, depois de ver esse vídeo, você já sabe do que está sendo falado e você consegue entender porque um aço mais resistente do que o outro, ok? Então, vai vir outros vídeos. No próximo vídeo eu vou mostrar alguns materiais, a questão da geometria que influencia também, não é só a propriedade mecânica do aço que você vai usar, mas a geometria, a forma que você vai usar também influencia, vamos mostrar no próximo vídeo. E que fica aqui, tá, gente, o mais importante é essa questão aqui do limite elástico dele, o limite de escoamento, que é a região elástica. É aqui que o nosso chassi vai trabalhar, aqui que ele vai trabalhar, ele vai flambar, ele vai torcer dentro dessa região, ou seja, quando acabar ele vai fazer uma curva, ele vai dar aquela torcida, quando acabar o esforço da curva dele, ele tem que voltar para a posição natural dele. É o limite elástico, ele tem que trabalhar na região elástica da deformação dele, tá? Por isso que é importante vocês entenderem como funciona a questão aí da resistência à tração dos aços, ok? Muito obrigado aí. Cara, curta e compartilhe esse vídeo, cara. Não custa nada pra você, me ajuda pra caramba e é o combustível do canal. Graças ao seu like, eu sei que os vídeos estão sendo... os vídeos são bons, que os vídeos estão atendendo a necessidade de vocês, ou não. Quebra essa pra mim, eu não tô pedindo pix, tô pedindo nada, só tô pedindo seu like, cara. Pô, é de graça, não custa nada, dá um like aí, compartilha, se inscreve que não foi inscrito, ok? Eu vou ficando por aqui, aguarde próximos vídeos, live the pump and just walk away. Obrigado, fui.